18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olha lá, hein? Agora 6 horas e 3 minutos em Manaus. Você no melhor Mix do Brasil. Começando mais uma edição do 18 horas. Estamos aqui nos estúdios, eu e ela, Karime Leão. Alô, Carlão. Boa noite. Muito boa noite pra você. Sintonizado aqui em 100,7. A gente já agradece a sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Lembrando, hein, querido ouvinte, participe conosco do programa 18 horas. Estamos aqui à sua inteira disposição até as 7 da noite, ok? Anote aí e participe. 99488-7592. A sua participação é, sim, muito importante pra gente. Afinal de contas, a gente quer saber a sua opinião dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. E está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda sua mensagem de texto. Então anote aí, 99488-7592. 18 horas. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. A operação da Polícia Federal IBAMA contra desmatamento ilegal termina em prisão de ex-vice-prefeito de Apuí. Ministério Público do Amazonas investiga aumento milionário de contrato de limpeza da Secretaria de Educação. Frota dos amarelinhos vai ser renovada em Manaus. Governo Federal lança linha de crédito consignado para trabalhadores com carteira assinada. Legal, 6 horas e 5 minutos. Mais uma vez, boa noite para você, ouvinte em 100,7. Vamos juntos com esses e outros assuntos. Você vai conferir aqui no 18 horas os destaques desta quarta-feira, 12 de março de 2025. Está no ar. Pra você aqui no melhor Mix do Brasil, 18 horas. 18 horas. Karime, começando. E a gente, é isso aí, Carlão. Vamos começar com trânsito para essa volta. Vamos saber como é que está essa volta para casa com o repórter André Meirelles. André, boa noite. Por onde andas, André? Trânsito. Muito boa noite, Karime, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha aqui na 100.7. A gente vai começar falando da Avenida André Araújo em ambos os sentidos. Temos trânsito que tem boa fluidez, mas a gente vai falar, claro, que começa a ficar carregado ali próximo do INCRA, no sentido centro-bairro, que começa a ter uma forte retenção devido ao trânsito na Bola do Coroado. E pela Avenida Rodrigo Otávio, no sentido centro-bairro, ali nas proximidades da UFAM, da entrada da UFAM, tem trânsito com fluidez normal. Na Cosme Ferreira, no sentido centro-bairro, tem trânsito aí com boa fluidez. Isso, e agora a gente vai falar do trânsito de quem tá saindo do bairro, indo no sentido centro, ainda na Avenida Cosme Ferreira, bem nas proximidades ali da Feira do Coroado. Trânsito tá com retenção também por conta aí, né, do semáforo, e também que a gente fala ali da Bola do Coroado, do viaduto do Coroado, tem bastante veículos na via nesse exato momento, e a gente continua percorrendo as ruas aqui da capital amazonense para saber como é que tá o trânsito. Tá bastante complicado em vários outros pontos. Daqui a pouco a gente traz mais informações, Karime, Carlão. Beleza, André Meirelles, agora 6 horas e 6 minutos. Você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, boa noite, Manaus. Olha, a Polícia Federal acordou cedo hoje, pegou pesado lá do sul do Amazonas. A Operação Máscara Rural desmascarou um esquema de desmatamento ilegal e lavagem de dinheiro na cidade de Apuí, hein, Karine? Interior aqui do nosso estado. Exato, Carlão. A operação terminou com a prisão do ex-vice-prefeito de Apuí, que também foi secretário de Planejamento e de Assistência Social do município, Delmar José Rister. A Polícia Federal e o IBAMA cumpriram mandados de busca e apreensão e calcularam um rombo ambiental, gente, de mais de 19 milhões de reais. É isso, Karime. O mais grave, hein, é que essa investigação mostra que o sujeito movimentou dinheiro muito acima do que podia justificar. Transferência suspeita, saque sem origem, até desmatamento em área embargada. Olha só, para não ficar barato, a justiça determinou o sequestro dos bens dele no valor equivalente ao estrago ambiental. Carlão, o repórter Kennedson Paz, ele está acompanhando esse caso, o assunto dessa operação, e traz mais informações sobre essa operação da Polícia Federal e do IBAMA pra gente agora no 18 horas. Boa noite, Kennedson. Então, o esquema do ex-vice-prefeito envolvia lavagem de dinheiro e invasões de terras públicas da União aqui no estado do Amazonas. É isso, Kennedson? Boa noite. É exatamente isso, Karime. Muito boa noite para você. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham aqui o 18 horas da Mix. Então,
esses esquemas ali, esses crimes, eles foram descobertos, Karime, através da Operação Máscara Rural, como o Carlão antecipou ainda há pouco, uma ação conjunta que foi ali responsável tanto pelas equipes da Polícia Federal como também do IBAMA, que atuaram de forma conjunta para combater esses crimes. E o que os investigadores encontraram foi algo muito grande, gente. O ex-vice-prefeito de Apuí, Delmar José Rister, ele movimentava muito dinheiro e que não batia muito com a renda que ele tinha. Então, isso daí já chamou muita atenção dos investigadores. Além disso, também, as investigações, elas mostraram ali algumas transferências bancárias milionárias, ou seja, não tinha ali uma justificativa, também estava muito além do que ele poderia falar, também tinha ali saques em dinheiro, sem ali a comprovação, depósito fracionados, o que já começa a levantar suspeitas, muitos depósitos bem fracionadinhos para que não ficasse naquele volume muito grande, né? Então, isso daí já chamou muita atenção das autoridades. E tem mais, ele também fazia transações com pessoas que já eram, inclusive, investigadas por crimes financeiros. Então, daí a gente já consegue visualizar o quanto essa situação foi complicada. Mas não era só em relação a dinheiro que chamava a atenção, não. As imagens de satélite ali, que foram feitas através de satélites e também de drones, mostraram que a propriedade dele também foi alvo de desmatamento intenso em agosto do ano passado. Ou seja, a gente já tinha uma área de desmatamento muito grande lá e, para piorar a situação, a área ela já estava embargada, inclusive pelo IBAMA. Então, a gente já tinha uma área muito grande, que inclusive teve expansão dessa área de desmatamento legal. Mesmo assim, o desmatamento avançou bastante, o prejuízo calculado já passa da marca de 19 milhões de reais, e aí que entra a situação da justiça nesse caso, porque além da prisão preventiva, o ex-vice-prefeito de Apuí, ele vai responder por todos esses crimes já mencionados, e também ele teve ali os valores, os bens bloqueados para poder conseguir dar uma recuperada em todo o desastre ambiental que foi causado por ali, ou seja, ele vai responder não só pela destruição da floresta, mas também vai ter que responder em relação à origem desses milhões que passaram na conta dele. E a pergunta que fica é: será, Karime, Carlão, boa pergunta, que ele agiu sozinho? Se existe ali uma rede maior por trás desse esquema? Com e certeza. Aí todo mundo tá se perguntando: quem vai ser o próximo a ser desmascarado, hein, Karime? Aí a Polícia Federal segue nas investigações, torcer, né? Com certeza, não é, Kennedy? Exatamente, a gente vai seguir acompanhando. Mais detalhes, é claro, acesse 18horas.com.br e também sempre aqui no 18 Horas, né, Carlão? Beleza, Ken. Obrigada pelas informações, Kennedy Paz. Olha só, Karime, ouvintes, outra operação da Polícia Federal deflagrada hoje de manhã foi de combate a crimes cibernéticos de pedofilia e exploração sexual de crianças e adolescentes, que está se tornando muito comum. Nessa ação, um homem aqui em Manaus foi da casa dele, a polícia apreendeu computadores, celulares, pendrives e HDs. O nome do suspeito não foi revelado, hein, Karime? Exato, Carlão. Ele foi preso aqui em Manaus, né? E nessa Operação Nacional Proteção Integral, que cumpriu 72 mandados de busca e apreensão em 22 estados. Ao todo, 17 suspeitos foram presos. O objetivo da Polícia Federal é recolher provas e prender criminosos em todo o país que agem principalmente na internet, armazenando, compartilhando, produzindo e vendendo material de abuso sexual infanto-juvenil. Olha, a ação no Amazonas faz parte de um esforço coordenado para desmantelar redes criminosas que atuam no ambiente digital. Além das prisões, a Polícia Federal alerta pais e responsáveis sobre a importância de monitorar a navegação das crianças e adolescentes na internet. É de extrema importância esse cuidado, prevenindo possíveis contatos com os abusadores que estão por aí de plantão, né, Karine? Carlão, várias armadilhas digitais estão por aí, as crianças são alvo fácil. Bom, a operação segue em andamento e novos desdobramentos podem acontecer nos próximos dias. O combate a esse tipo de crime tem que ser prioridade absoluta, como você mencionou, né, Carlão? Para garantir que os responsáveis sejam identificados e levados à justiça. Agora 6h12, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Vamos falar agora sobre o tráfego de carretas e veículos pesados nas principais ruas da cidade. Olha só, durante reunião na Suframa, representantes do setor industrial barraram a ampliação das áreas de restrição ao tráfego desses veículos, alegando risco para o polo industrial de Manaus. Que situação. Pois é, Carlão, daí a alternativa apresentada foi reforçar a fiscalização que já
lembrar que é um assunto delicado aqui que a gente passa. A gente sabe e noticia aqui várias vezes acidentes graves com esse respeito, envolvendo veículos pesados. E não tem fiscalização, mas a gente sempre ressalta isso. Pois é, por isso que essa alternativa aí não é muito plausível, exatamente, né? Vamos lembrar aqui, né, Carlão, que só no ano passado foram mais de 400 mil autuações por irregularidades. Isso que o pessoal pegou. Será que essa fiscalização mais rígida vai dar conta do recado? Bora ver. Pois é, vamos saber mais detalhes a respeito do assunto agora com o André Meirelles. Boa noite, André. O lado financeiro falou mais alto, não é isso? É, isso mesmo. O posicionamento da SUFRAM é de que a imposição de novas restrições pode prejudicar o fluxo de carga no polo industrial de Manaus e causar danos econômicos aqui para nossa cidade. Karime, Carlão, boa noite a vocês, ao ouvinte ligado aqui na 100.7. Segundo o IMU, que é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, os órgãos de fiscalização de trânsito apresentaram um estudo levantando a possibilidade de ampliar as áreas de restrição de tráfego de carretas aqui na capital amazonense. No entanto, essa possibilidade ela foi rejeitada pelos representantes do setor industriário. Atualmente, a cidade ela restringe a circulação de veículos pesados em algumas ruas do centro e grandes avenidas, como a de Alma Batista, Maripiranga. Isso acontece de segunda a sexta-feira e nesses locais, carretas e caminhões com até 8 toneladas podem circular no horário das 6 da manhã até as 9 da manhã também. Já os caminhões com até 16 toneladas podem circular das 9 até as 8 da noite. Mas apesar aí dessa legislação, no ano passado, cerca de 400 mil autuações foram realizadas a veículos pesados depois da constatação de irregularidades. Aí, com essa decisão de não ampliar as restrições, os órgãos competentes, eles escolheram intensificar a fiscalização nas zonas já regulamentadas da cidade, especialmente ali nas áreas portuárias. Só que, além disso, os portos privados de Manaus firmaram um compromisso com o IMU para realizar fiscalizações também dentro dos pátios dos portos. Outra ação firmada na reunião envolve aí a criação de um espaço no Distrito Industrial que é cedido pela SUFRAMA para o parqueamento de veículos pesados apreendidos durante fiscalizações que são feitas. As empresas, por exemplo, Chibatão e Super Terminais, também aderiram à iniciativa. Eles ofereceram aí 2 cavalos mecânicos para auxiliar na remoção dos veículos e isso acaba facilitando as operações de fiscalização. Agora a gente vai falar de uma próxima etapa que vai acontecer, que vai ter esse diálogo, que vai acontecer no dia 26 de março. E durante a reunião ordinária da diretoria do CIAN, quando o IMU vai apresentar o projeto Condutor Consciente, que é voltado aí para a capacitação dos motoristas carreteiros e, claro, a conscientização das empresas contratantes sobre as boas práticas no trânsito. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Hora 6h16, você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, depois de 2 décadas rodando por Manaus, os famosos amarelinhos vão se aposentar. Olha aí, o prefeito Davi Almeida anunciou hoje que a frota dos transportes alternativos será totalmente renovada, com 320 novos veículos, substituindo os atuais, que já estão com a vida útil aí no limite, Karime. Carlão, exatamente. A prefeitura vai oferecer um subsídio de R$40 mil para cada cooperativa dar entrada nos novos ônibus. Mas o restante do valor fica por conta dos motoristas. Quem tem os detalhes dessa ação da prefeitura é a repórter Vanessa Lima. Vanessa, boa noite. Então, a renovação dessa frota começa quando? A gente sabe? Boa noite. Boa noite, Karime, Carlão. Boa noite para você que está nos acompanhando aqui no 18 horas. E quem aqui na cidade de Manaus nunca usou o transporte coletivo alternativo mais conhecido como o amarelinho, não é mesmo? Pois é, hoje de manhã, em um evento na zona centro-sul da capital amazonense, o prefeito Davi Almeida anunciou que a prefeitura vai conceder um subsídio para renovar a frota de amarelinhos na cidade. E respondendo a sua pergunta, Karime, ainda não se sabe a data exata para o começo dessa renovação. Bom, mas o que se sabe é que os de 320 amarelinhos vão receber R$40 mil de subsídio que será usado como entrada no financiamento da nova frota. E o restante será pago pelos próprios empresários das cooperativas de micro-ônibus, como afirma Davi Almeida. Alternativa
alternativo executivo amarelinho. Vocês conhecem, né? Esse sistema ele já está funcionando há mais de 20 anos, acho que são 22 anos funcionando. Ele nunca teve renovação de frota. Nós concluímos agora, estamos concluindo nós estamos concluindo a nossa licitação e nós vamos trocar em parceria com as cooperativas os 320 ônibus. Nós vamos colocar 320 ônibus novos no sistema de transporte complementar. Aqueles amarelinhos que já estão com a vida útil já bem avançada, nós vamos aposentá-los e a prefeitura vai dar um subsídio para cada cooperativa, para cada cooperado, no valor de 40 mil, né, Raul? Nós vamos dar 40 mil de entrada e eles vão fazer o financiamento e pagar o restante. 18 horas. Ainda segundo o prefeito, juntamente com os amarelinhos, os táxis que atuam no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes também vão receber subsídio de 30 mil reais para comprar novos carros, como explica o prefeito Davi. Um outro programa da prefeitura que nós reunimos ontem é de turismo. São 105 táxis de turismo no aeroporto. Se você ver, a frota está bem envelhecida. E nós vamos, através do Subtec e a parceria do IMU, nós vamos também subsidiar em 30 mil reais a troca dos carros do aeroporto. 18 horas. No mesmo evento, o prefeito anunciou a entrada de mais 19 novos ônibus que vão reforçar o transporte público das zonas oeste e centro-oeste da cidade. Volto agora com vocês no estúdio. Valeu, Vanessa Lima, obrigado pelas informações. Agora 6 horas e 20 minutos, você está no melhor mix do Brasil. Karime ouvintes, o Ministério Público do Amazonas investiga contrato de limpeza da Secretaria de Educação depois do aumento milionário desses contratos, hein? Escuta o valor do contrato, mais de 40 milhões de reais, firmado entre a Secretaria e uma empresa de limpeza que está na mira, inclusive, aí do Ministério Público, hein, Karime? Não é pra menos, né, Carlão? Porque o que acontece? Esse reajuste no contrato ultrapassa 60% do valor inicial e levanta, claro, suspeitas sobre a execução do serviço. Diante desse aumento expressivo, o Ministério Público decidiu acompanhar de perto a contratação, ainda mais considerando a situação precária de muitas escolas públicas aqui do estado do Amazonas. Vamos acompanhar mais sobre o assunto agora com a Janaína Araújo. Inicialmente, o contrato entre a SEDUC, Secretaria de Educação do Amazonas, e uma empresa de limpeza e conservação era de pouco mais de 24 milhões de reais. Mas esse contrato foi ampliado algumas vezes e agora está em mais de 40 milhões de reais, um aumento de mais de 66%. Esse aumento exorbitante chamou a atenção do Ministério Público do Amazonas, que está investigando detalhes do contrato entre o governo do estado e a empresa. A investigação está sendo realizada pela Promotoria de Justiça, que acompanha o cumprimento das leis que garantem a transparência e a legalidade dos contratos públicos. A investigação começou quando foi identificado que o contrato original de serviços de limpeza e conservação de escolas no Amazonas foi alterado algumas vezes, aumentando significativamente seu valor. Além do mais, a empresa foi contratada para a prestação de serviços de mão de obra, ou seja, de pessoas para limpar e zelar pela higienização das escolas, mas em alguns casos o Ministério Público verificou que o serviço não tem sido realizado adequadamente. Pelo contrato, a empresa também fornece os materiais e equipamentos para a limpeza e a conservação predial das escolas da capital e do interior do Amazonas. O promotor responsável pela investigação, Hilton Serra Viana, decidiu acompanhar o caso para garantir que as regras de contratação e licitação sejam seguidas corretamente. O Ministério Público também pediu que a SEDUC e a empresa contratada forneçam informações sobre o cumprimento das leis de licitação e os termos dos ajustes feitos no contrato. Odinei Araújo para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas 23 minutos, Karime Leão. Vamos falar sobre os bastidores da política amazonense com ela, Cíntia Blink. Boa noite, Cíntia. Então, finalmente tivemos aí o capítulo final da novela sobre a reeleição de Roberto Cidade na presidência da Assembleia Legislativa, não foi isso? Foi Boa o último noite. capítulo? Eu perdi. Foi. Eu perdi. Eu perdi. Conta então pra quem perdeu, Cíntia. Boa noite, Carlão. Boa noite, Karime. Boa noite pra você que tá com a gente na 100.7. Eu perdi, é ótimo. Olha, Carlão que viu capítulo a capítulo, episódio a episódio. O último eu perdi. Conta aí. Porque foi uma surpresa mesmo e foi logo depois que a gente te desligou, viu? Sim. Depois do programa que fizeram isso. Já avisei, quando for tomar decisão assim, por favor, considere 18 horas. Mas o que rolou? Roberto Cidade estava naquele perigo, né? Se ele seria presidente, manteria essa presidência ou não. E vou falar outra coisa, já que é bastidores, já tinha gente de olho, viu? Para esse possível rei morto, rei posto, já estaria ali. Algumas pessoas estariam ali de olho nesse cargo. Preparado. Mas foram frustradas aí com essa decisão. Foi uma surpresa mesmo, Carlão. Você quase perde esse último capítulo, mas mais pessoas quase perderam, porque já estava todo mundo assim, agora é falar com o governador, é falar com quem que a gente vai fechar. E aí o Zanin veio e falou, não, Cidade continua. O que aconteceu? Roberto Cidade, ele foi presidente a primeira vez lá em 2020, depois teve eleição novamente, ele retorna como deputado e é eleito presidente. Depois ele é eleito, no mesmo dia que ele é eleito presidente, ele é eleito presidente de novo, pro próximo biênio que nem chegou ainda. Sim. E aí, o ministro Cristiano Zanin foi provocado, né, pelo Partido Novo sobre essa história e exigiu que fosse feita uma nova eleição. Pois bem, Roberto Cidade então fez uma nova eleição e foi o quê? Eleito presidente novamente. E aí entrou em questão, essa nova eleição tá valendo, não tá valendo? Porque o pedido foi, faz nova eleição. E aí, o Partido Novo entendeu que sim, que estava valendo, porque o problema foi fazer a eleição no mesmo dia, 2 eleições num dia só, parece promoção de eleição. Também se manifestou a Procuradoria-Geral da República e falou inicialmente de uma possível irregularidade nessa reeleição. Por quê? Porque o STF decidiu que não pode ter 3 eleições para presidente consecutivas de presidente de casa legislativa. Só que por que o Cidade escapa dessa regra? Porque ela começa em 2021 e como ele foi eleito em 2020, ele escapou por uma questão de prazo. Certo. Então, o ministro Cristiano Zanin, ontem à noite, nos surpreende aí com a decisão, dizendo que a ação perdeu objeto e, por conta disso, ela vai ser arquivada. Então, temos o fim da história com Roberto Cidade, praticamente aí o eterno presidente da Assembleia Legislativa. Bacana. Blink, olha só, nós temos mudança aí no comando do Fundo Manaus Solidária, é isso mesmo? Quem sai, quem entra, Blink? Tivemos mudança. A advogada e influenciadora digital, ela é ex-candidata a vereadora também, Viviana Lira, mais conhecida como Vivi Lira. Ela assume aí a presidência, esse braço social da prefeitura, né, o Fundo Manaus Solidário. E substitui o Emerson Castro. A gente não tem nenhuma informação sobre o Emerson Castro ter algum tipo de reclamação sobre ele, tanto que ele deixa essa cadeira para assumir o Conselho Municipal de Gestão Estratégica. E aí a gente tem a servidora Gisele Postal, vai ser a vice-presidente, substituindo a empresária Janaína Jamila, que pediu exoneração recentemente. Ela pediu exoneração, ela não foi retirada como nenhum tipo de punição. Ela não expõe muito qual é a razão do pedido de exoneração. Ela fala apenas que vai se dedicar aos próprios negócios. Boa. Então, essas foram as mudanças. A gente tem a Vivi assumindo a presidência e a Gisele Postal
assumindo ali a vice-presidência do Fundo Manaus Solidária. O prefeito foi questionado, né, sobre por que o nome da Vivi, e ele falou que ela é uma pessoa próxima a ele e uma pessoa muito proativa. Ok. Seguindo aqui, Blink, vamos lá. O deputado federal Paulderney Avelino entrou na pauta da jornada de trabalho do CLT, né? E propôs o projeto que garante 5 dias de trabalho e 2 dias de folga, mantendo a carga horária de 40 horas semanais. Vamos lá, será que vai para frente? Teve algum tipo de levantamento, de estudo nesse projeto, Blink? Conta mais pra gente. Do mais absoluto nada, né, Karime? Ele levanta essa bandeira, né? Sim. Nós tivemos ano passado, né? Na verdade. Não, essa bandeira, ela existe há muito tempo. Ano passado, a gente teve isso colocado super em evidência, principalmente ali pela deputada Érica Hilton. E agora a Paulderney revive esse assunto. Claro que é maravilhoso que seja discutido, né? Pelo Paulderney, pela Érica, seja lá quem for que levante a bandeira, tem mais a que falar mesmo. Mas realmente nos surpreende o nome de Paulderney Avelino, né? Vir aí como a pessoa que está falando desse projeto de lei, o 824 de 2025, ou seja, ele propõe esse ano mesmo, até porque ano passado ele não estava na cadeira de deputado, porque Saulo Viana, ele entra, né? O Paulderney entra porque Saulo Viana sai para assumir uma secretaria na gestão do prefeito Davi Almeida. Então, ele vem com essa proposta que você já colocou pra gente, né, Karime, da carga horária de 5 dias de trabalho por 2 dias de folga, e isso sem reduzir o trabalho de ninguém. O salário, perdão, de ninguém. Então, isso valeria para as pessoas que hoje cumprem 40 horas. Eu acho que Paulderney, com esse projeto, vai enfrentar as recusas, né, os problemas, enfim, as questões que todo mundo que levanta esse assunto aqui enfrenta, mas talvez com um pouco menos de resistência, porque ano passado já teve uma pressão sobre isso, então espera-se que algo mude, né? O importante é trazer a pauta para que ele seja mesmo discutido exaustivamente, aí até se definir de fato alguma coisa. Que discutir é muito bacana, muito legal, mas e aí? Qual que é o resultado? O que a gente tem no fim das contas? Ei, Blink, olha só, a Justiça decidiu que a Prefeitura não tem que cobrir o rombo previdenciário da Câmara de Manaus. Explica aí essa situação pra gente, Blink. Pois é, esse é um assunto que é herança da gestão do vereador Caio André, viu? Porque a Câmara Municipal de Manaus, ela não tem exatamente... ela não arrecada, né? A prefeitura quem arrecada, a gente paga imposto, paga IPTU e tudo mais, chega na prefeitura e a prefeitura faz um repasse para a Câmara. Então havia uma discussão sobre a prefeitura quem tinha que pagar esse rombo aí da Previdência da Câmara Municipal de Manaus. Mas ficou decidido que não. Na verdade, esse problema é do Poder Legislativo, então é ele mesmo quem tem que assumir isso, né? Então, com o dinheiro que já entra na Câmara, que já é repassado pela Prefeitura para a Câmara, é que a Câmara vai ter que resolver as questões sobre Previdência. Isso de acordo com a decisão do desembargador Paulo César Lima. A última decisão era uma liminar dizendo que era a prefeitura quem deveria pagar. Então, a mais atual acontece aí em favor da prefeitura. De qualquer forma, a decisão, ela ressalta que a prefeitura deve sim continuar fazendo os repasses e os repasses do 10º para casa, que sempre foi uma questão bastante colocada ali entre esses dois poderes. Mas foi uma decisão até o presente momento positiva aí para a prefeitura. Pode acontecer de eu voltar aqui amanhã e dizer, gente, mudou tudo, a prefeitura vai ter que pagar? Sim, porque foi uma decisão apenas do desembargador Paulo César Lima e ainda cabe recurso e tudo mais. Mas a gente está falando de uma Câmara Municipal hoje liderada pelo vereador Davi Reis.
Então eu acho difícil que ele entre numa linha de colisão aí com o Davi Almeida, porque a gente conhece do caráter político de aliança entre os dois. Então é possível que essa situação fique dessa forma que a gente está vendo, como uma decisão do desembargador Paulo César Lima traz, que é: a Prefeitura de Manaus não deve custear integralmente a previdência da Câmara Municipal de Manaus. Cabe à Câmara lidar com os recursos que ela tem dispostos ali para ela, para resolver esse tal desse rombo na previdência da Câmara. Mas a Prefeitura tem que manter os repassos regulares do 10º. E eu volto com mais informação amanhã. Obrigada pelas informações, Blink. Então, até amanhã. Valeu, Blink. Até amanhã, 6h33. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, vamos ter dinheiro mais acessível no bolso do trabalhador. Olha aí, o governo federal lançou hoje uma nova linha de crédito consignado privado, garantindo assim empréstimos mais baratos para quem tem carteira assinada, incluindo aí CLTs, trabalhadores domésticos, rurais e até contratados por mês. Exatos, né? Olha, Carlão, o seguinte, o FGTS vai ser usado como garantia, tá? O objetivo, é claro, é ampliar o acesso ao crédito para um universo de 47 milhões de pessoas. O anúncio foi feito hoje pelo presidente Lula e pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho. O repórter Kennedson Paes acompanhou o anúncio dessa proposta e tem mais detalhes pra gente. Conversa ao vivo com a gente novamente aqui nos estúdios da Mix, no programa 18 horas. Boa noite mais uma vez, Kennedy. Então, como é que vai ser o acesso a esse financiamento? E a taxa de juros vai realmente ser mais atrativa? Explica pra gente, Kennedy. Oi, Karime, muito boa noite novamente pra você, pra todos que acompanham aqui o 18 horas da Mix. Bem, Karime, essa aqui é a grande novidade dessa nova linha de crédito que é oferecida agora pelo governo federal, é de exatamente a taxa de juros mais baixa. O governo, ele garante que esse empréstimo consignado privado, ele vai ter custos muito menores do que aqueles créditos pessoais tradicionais que a gente conseguia no banco. Para você ter uma ideia agora, hoje o empréstimo comum tem juros que podem ali passar de 7%, gente. Já nesse novo consignado, a taxa de juros pode ser menor de 2% ao mês, dependendo ali do banco, é claro. Isso ali significa parcelas mais leves para você que tem interesse em adquirir aí um novo empréstimo, seja ali para você investir em um próprio negócio, seja para fazer pagar algumas dívidas, enfim, é uma economia muito gigante ali no final desse contrato. E é exatamente sobre isso que falou o ministro da Economia, Fernando Haddad. Vamos ouvi-lo. São 47 milhões de pessoas, Márcio. 47 milhões de pessoas que hoje estão pagando mais de 5% ao mês de juros no crédito pessoal, às vezes numa emergência, às vezes para trocar um fogão que quebrou, uma geladeira que quebrou, pagando 5% ao mês. Quando com essa garantia que vai poder ser oferecida, essas taxas podem cair 50% ou mais. 18 horas. Garantias, a palavra que o ministro da Economia utilizou. E qual que é o segredo para ter esses juros tão baixos? Eu vou explicar para vocês agora em relação exatamente à garantia, porque o seu FGTS, ele vai ser utilizado como garantia, ou seja, até ali 10% do saldo do fundo de garantia e 100% de multa rescisória em caso de demissão sem justa causa, ali pode utilizar para poder assegurar ali o seu empréstimo que você fez ao banco. Então vai ser mais ou menos dessa forma para poder garantir ao banco que você vai pagar o seu empréstimo. Com isso, os bancos eles vão ter um pouco mais de segurança para poder ali conseguir também reduzir as taxas para os trabalhadores. O ministro da Economia falou novamente para a gente sobre exatamente essa possibilidade que o banco vai ter de analisar não apenas microempreendedores, como também trabalhadores CLT. Vamos ouvir novamente o ministro da Economia. Não é uma situação equivalente à do servidor público ou do aposentado no INSS, que você tem a garantia do pagamento. Aqui não, a garantia é um pouco menor. Mas os bancos vão saber avaliar a estabilidade do emprego, a estabilidade do setor e a estabilidade da empresa. Então inicia-se a partir de agora uma curva de aprendizagem. Você está ouvindo 18 horas.
Com certeza essa curva de aprendizagem vai lá para cima e rápido, porque os bancos também têm muito interesse em fazer empréstimos e conseguir ali os seus dividendos, seus faturamentos. Olha só, essa nova linha, ela não é só para quem é CLT, gente. A gente também tem empregados domésticos, ali também vai poder fazer empréstimo, trabalhadores rurais e até funcionários de microempreendedores. Se você tem uma MEI, tem um funcionário, ele também vai poder ter direito a fazer esse empréstimo. No total, ali, como o próprio ministro da Economia falou, mais de 47 milhões de brasileiros podem ter acesso a essa condição especial. E o melhor de tudo isso, Karime, é porque vai ser tudo digital. Você vai ali através do aplicativo da carteira de trabalho digital, lá o trabalhador vai poder autorizar o acesso, vai ser tudo pelo celular, ali vai pegar os dados salariais do FGTS e ali em poucas horas os bancos eles já vão ser aprovados pelo governo e vão enviar ali as propostas para você. Daí você pode escolher a melhor opção e aí contratar direto pelo celular sem precisar sair de casa. E tem mais uma situação, hein, Karime? Quem tem um empréstimo consignado também pode migrar para essa nova opção de juros menores, ou seja, eles vão ter ali até o dia 6 de junho na realidade começa a partir do dia 6 de junho para você poder fazer a portabilidade, ou seja, você já tem um empréstimo, mas agora eu quero pagar menos juros. O governo já falou, então, a partir do dia 6 de junho já pode garantir ali essa flexibilidade para você trocar justamente de banco para você pagar menos juros ali no seu empréstimo. Vamos ouvir agora o Lula, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ele traz pra gente mais detalhes sobre essa situação também e esse benefício. E não é pra gente convocar o povo a gastar o que não tem. É importante que vocês saibam que o empréstimo é muito bom quando a gente pega o empréstimo para utilizar numa coisa que vai aumentar o nosso patrimônio. A gente não pode ficar habituado a pegar o empréstimo para pagar outro empréstimo, pegar mais um empréstimo para pagar outro empréstimo. A gente não vai melhorar a vida da gente assim. A gente tem que fazer um empréstimo para comprar alguma coisa que melhore a nossa capacidade, sabe, de viver melhor. 18 horas. Exatamente, fica o alerta ali do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que apesar do discurso enquanto ele fez em relação a comprar algumas coisas ter variado a usos pessoais, também é muito importante que as pessoas acabem investindo em coisas que realmente vão trazer lucros, vão fazer duplicar aquele valor que foi solicitado através dos bancos. E o impacto de tudo isso daí que a gente está falando na economia pode ser muito enorme, gente. A previsão é que essa linha movimente mais de 100 bilhões de reais em empréstimos nos próximos 4 anos, atingindo cerca de 19 milhões de pessoas, ou seja, vale muito a pena comprar ali, pedir esse empréstimo com taxas menores, aproveitar essa oportunidade para conseguir ali um dinheirinho para conseguir pagar as contas em alguns casos ou em outros casos aproveitar para empinar, conseguir investir e conseguir dobrar essa quantia, sendo que está com as taxas baixas e muitas oportunidades, né, Carlão? Vai pegar o empréstimo também, Carlão? Vou analisar o processo. Né, Carlão? Interessante. Eu já me interessei demais aqui. Já que o governo federal não consegue resolver toda a questão da economia do país, a situação está cada vez pior. Estamos aí fechamos um mês de fevereiro com uma das inflações mais altas dos últimos anos. Então está remendando desse jeito. E é o que a gente tem, né, gente? Já que de fato a economia não melhora pra gente. Pelo menos a nossa a gente tenta melhorar ali, tentando essa linha de crédito, Karine. Pelo menos tem uma alternativa aí. Vamos lá, tá ótimo. Obrigado pelas informações. Valeu, Ken. Paz. 6h41, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora conferindo a previsão do tempo e temperatura. Com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Quinta-feira ensolarada na capital amazonense. Tivemos uma tarde com céu nublado e para a noite temos previsão de chuva mais intensa, mais rápidas em alguns pontos da cidade. E para amanhã, 13 de março, quinta-feira, a previsão, segundo o site Clima Tempo, é de uma manhã que promete começar com chuva forte, que pode se estender até a tarde, mas à tarde também teremos aberturas de sol e para a noite o clima tende a esfriar e pancadas de chuvas isoladas fecham a quinta-feira. A temperatura nesta quinta vai variar entre mínima de 23 e máxima de 30 graus e a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 73 a 93%.
Valeu, Vanessa Lima. Agora 6h42. Você era o melhor mix do Brasil e o nosso Rio Negro subiu mais 7 centímetros de ontem para hoje, deixando o nível das águas no Porto de Manaus em 24 metros e 98 centímetros agora e acima do nível do mar, hein? Desde que começou o processo de cheio, o Rio Negro já subiu 12 metros e 87 centímetros. Mix. Agora em Manaus, 6h43. Vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles, que tem as informações ao vivo do trânsito da cidade nesse momento. Boa noite, André. Trânsito. Boa noite mais uma vez, trânsito pesado, hein, Karime, Carlão, você ouvinte que nos acompanha nesse momento, a gente se desviando aí, pegando rotas de fuga para levar informação aos nossos ouvintes. A Avenida Rodrigo Otávio, no sentido bairro Centro, próximo à Feira do Japim, o trânsito apresenta lentidão ali naquele trecho, já pegando ali próximo à Feira do Coroado, vai ter uma forte retenção aí. Na Bola da Suframa, trânsito tá fluindo bem por lá. Na Avenida Silves, no bairro Crespo, um trânsito moderado. Olha, a gente também recebeu uma informação aqui do agente de trânsito sobre uma obra que está sendo realizada pela concessionária de águas, fica bem em frente ao SESI, Clube do Trabalhador, ali na Cosme Ferreira, no bairro Coroado. O que acontece por lá? Essa obra que está sendo feita está causando lentidão para quem está saindo ali da zona leste de Manaus, no sentido centro da cidade, vai aí encontrar um trânsito pesado, carregado, com muita lentidão ali pelo local. E aqui na Humberto Calderaro também, nesse sentido de quem vai para o Parque 10, Karime, Carlão, o trânsito aí, tem muitos veículos pela via, mas não tem nenhum obstáculo, não tem nenhum acidente registrado nesse momento, até que tá fluindo, a gente conseguiu passar tranquilamente por aqui também, Karime, Carlão. Beleza, obrigada André, pelas informações, André Meirelles. Agora 6h44, você no melhor mix do Brasil, os destaques do dia. 18 horas. Olha só, em Karime Leão, nós já estamos em contagem regressiva para o que? O Festival Folclórico de Parintins 2025, que todos nós adoramos, não é isso? A festa mais esperada do Amazonas já tem data para começar a esquentar. O lançamento oficial acontece em Manaus no dia 28 de março, anote aí, no final do mês agora, seguido pelo primeiro ensaio no Sambódromo, que será no dia 29, Karime. Vamos anotar na agenda, Carlão. Sim. E em Parintins, a festa começa a tomar forma no dia 4 de abril, com lançamento oficial na ilha. Essa semana, representantes dos Bumbais se reuniram com o governo do estado para alinhar os preparativos para o maior espetáculo cultural a céu aberto do mundo. Vamos conferir os detalhes agora com a Janaína Araújo. Preparativos para o Festival Folclórico de Parintins 2025, que este ano será nos dias 27, 28 e 29 de junho, o último fim de semana do mês, já estão em andamento em diversas áreas. Os Bumbais já trabalham nos detalhes das temáticas que levarão para a arena esse ano. O campeão do ano passado, o Bumbá Caprichoso, vai falar sobre o tempo de retomada. E o Garantido trabalha com a temática Boi do Povo, Boi do Povão. Esta semana foi a vez dos presidentes dos Bumbais se reunirem com o governo do estado para falar de parceria na edição de número 58 do maior espetáculo a céu aberto do mundo e uma das festas que compõe o patrimônio cultural do Brasil. Além dos presidentes do Boi Caprichoso, Rocia Moedo, e do Boi Garantido, Fred Góes, participaram da reunião o prefeito de Parintins, Matheus Assayag, o secretário de Cultura, Caio André, e o governador Wilson Lima. O encontro discutiu o calendário de eventos e os preparativos para o festival, incluindo as melhorias no bumbódromo. O governador Wilson Lima falou da estratégia do festival esse ano. Ontem eu tive uma reunião com os presidentes do Garantido e Caprichoso, também com o prefeito de Parintins, para a gente definir a estratégia para esse ano. E dentre aquelas situações que a gente pode adiantar aqui, são as datas de lançamento do Festival Folclórico de Parintins aqui em Manaus, que será 28 agora de março, e dia 29 começam os ensaios oficiais lá no Sambódromo. E no dia 4 de abril nós vamos fazer o lançamento do festival lá no município de Parintins. E aqui é o compromisso do governo do estado de, mais uma vez,
vez, se for possível, e que vai ser possível fazer o maior festival de todos os tempos. Os organizadores da festa apostam em um evento ainda maior do que o do ano passado, considerado o maior dos últimos tempos. Em 2024, o Festival Folclórico de Parintins registrou mais de 120 mil visitantes, um recorde de público, superando os 110 mil de 2023 e os mais de 111 mil de 2022. O evento também bateu recordes de faturamento e fluxo econômico, injetando mais de 180 milhões de reais na economia do município. Outros encontros vão acontecer, inclusive para falar de repasses financeiros. No ano passado, os Bumbás receberam 4 milhões de reais do governo, cada um. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h48 em Manaus. Olha só que boa notícia, pessoal. Mais ônibus nas ruas de Manaus. Isso é muito bom. O prefeito Davi Almeida entregou hoje, inclusive, mais 19 novos veículos para reforçar a frota do transporte público na capital. E com essa leva, já são 440 ônibus novos rodando pela cidade, além de outros 150 que são seminovos, Karine. É boa notícia mesmo, né, Carlão? O repórter André Meirelles acompanhou toda essa cerimônia de entrega e traz os detalhes pra gente agora. Dando continuidade à modernização do transporte público da capital, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, entregou nesta quarta-feira mais 19 novos ônibus para reforçar a frota municipal. Ele disse que com essa entrega, a gestão alcança a marca de 440 novos veículos incorporados ao sistema, além de 150 seminovos que já estão em circulação. O compromisso é de colocarmos por ano 120 novos ônibus na cidade de Manaus. Os próximos 4 anos serão 480 e aí nós vamos ter no final dos próximos 4 anos uma das frotas mais novas do Brasil, renovada, e sem dúvida alguma temos trabalhado para melhorar essas estruturas. Temos o compromisso de entrarmos em 3 terminais esse ano para fazer reforma, na verdade 4, né? 2, o 3, o 4 e o 5. Vamos reformar os 4 terminais dentro do programa de reestruturação do sistema de transporte coletivo da cidade de Manaus, e dessa forma a gente pode melhor servir a população que se utiliza desse serviço. Os novos veículos vão operar na empresa Viação Via Verde e vão atender todas as zonas da cidade, com prioridade para as linhas das zonas Oeste e Centro-Oeste, como 119, 127, 128 e A225, onde ainda há necessidade de renovação da frota. Equipados com condicionadores de ar moderno e adaptados ao clima da cidade, os ônibus garantem mais conforto para os usuários do transporte coletivo. Os veículos entregue seguem os padrões mais modernos na acessibilidade e sustentabilidade, contando com elevador para pessoas com deficiência, câmeras de segurança e motores Euro 6, que reduzem até 77% a emissão de poluentes, contribuindo para um sistema de transporte mais sustentável, como explica o prefeito. São mais 20 ônibus novos com ar-condicionado Euro 6, que polui menos 77%, polui menos 77% do que os ônibus convencionais. Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo para melhorar o serviço de transporte coletivo, diminuindo a idade da frota. A meta da gestão é entregar 120 novos ônibus por ano, garantindo que, até o final do mandato, 480 veículos tenham sido renovados. Até o momento, o prefeito já entregou 20 veículos de meta anual. A modernização também inclui a reestruturação dos terminais de ônibus da cidade, com reformas previstas para iniciar em maio deste ano. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, mistério e tragédia em Medellín. A polícia colombiana investiga a morte da amazonense Geissimara de Almeida Gomes, de 21 anos, que caiu do 16º andar de um condomínio. Isso na última segunda-feira, Karine. Exato, Carlão. Testemunhas relataram uma briga momentos antes da queda e o companheiro da jovem fugiu logo após esse incidente, esse acidente. O crime segue investigação para esclarecer o que realmente aconteceu. A repórter Vanessa Lima traz mais detalhes pra gente. Boa noite, Vanessa.
Infelizmente, Karime, ainda não se sabe exatamente o que aconteceu com Geissimara de Almeida Gomes, a jovem amazonense que caiu do 16º andar no condomínio Urbanização Parque Central del Rio, um condomínio de alto padrão em Medellín, na Colômbia. Boa noite, Karime, Carlão, boa noite a você que nos acompanha aqui na Mix. E esse caso, que já está repercutindo nacionalmente, está sendo investigado pela polícia colombiana, que trabalha com alguns indícios de que a morte de Geissimara pode não ter sido um mero acidente. Bom, segundo depoimentos de moradores do condomínio, eles contam que foram acordados de madrugada por um forte barulho, e quando eles foram até a varanda para ver o que tinha acontecido, eles se deram conta de que o barulho vinha da praça central do residencial, onde a amazonense havia caído do 16º andar, uma altura de aproximadamente 40 metros, que causou a morte instantânea de Geissimara. Bom, essas mesmas testemunhas também contaram que ouviram uma discussão no apartamento minutos antes dessa queda, e o companheiro da jovem fugiu logo após esse acontecido. E logo após esse acidente, diversos moradores chamaram as autoridades, que foram até o local para esclarecer os fatos, e identificar a vítima. E o que se sabe até agora é que Geissimara estava hospedada nesse residencial já tinha algum tempo, e segundo os moradores, ela já tinha sido vista no local e não estava sozinha. Estava supostamente acompanhada por esse namorado. Bom, ao verificarem o apartamento do 16º andar, onde a Geissimara estava hospedada, peritos forenses constataram que tinham documentos pessoais dela e de mais 2 brasileiros. E, inclusive, um desses 2 brasileiros seria o suposto namorado de Geissimara. Bom, a polícia está na busca por esses 2 homens que estão foragidos e está investigando esse comportamento suspeito e essa fuga do homem que é apontado como o namorado da amazonense. É importante falar que essa investigação ainda está em andamento e que as autoridades estão trabalhando para esclarecer todos os fatos, pois até agora ainda não existem informações oficiais sobre o que realmente aconteceu. Vamos continuar acompanhando essa notícia e trazendo as atualizações para vocês. Volto com vocês no estúdio. Valeu, obrigada, Vanessa. Obrigada pelas investigações. Crime terrível, né, Carlão? Sim, só pra concluir aí. Parece que não foi acidente, né? Não, parece que foi mesmo um assassinato. Enfim, vamos aguardar as investigações. Olha, Carmen, falando em acidente, um grave acidente envolvendo 3 carretas interditou totalmente a BR-174 na altura da ladeira da Vovó na madrugada desta quarta-feira. A colisão aconteceu por volta das 3 horas da manhã e envolveu um caminhão carregado com gás e 2 carretas transportando óleo, hein? Que situação. Pois é, Carlão, e segundo a Polícia Rodoviária Federal, um dos motoristas perdeu o controle da direção ao descer a ladeira e bateu de frente com outro veículo. O acidente provocou o derramamento de óleo na pista, o que representa lógico risco de novos acidentes. A remoção da carreta de gás exigiu cuidados especiais para evitar explosão. Olha, e ainda no final da manhã de hoje, equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e Polícia Rodoviária seguiam trabalhando na limpeza da rodovia e também retirada dos veículos. Apesar da gravidade do acidente, não teve feridos. Mas o trânsito precisou ser interrompido, gerando um congestionamento quilométrico. A via só foi totalmente liberada no início da tarde de hoje. Olha, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, realizou nesta quarta-feira mais uma operação, que é a Operação Carga Pesada. O objetivo foi para reforçar aí o monitoramento e a fiscalização de caminhões e carretas na cidade. A ação ocorreu na Avenida Rodrigo Otávio, nas proximidades dos terminais privados de carga, que fica ali na zona sul de Manaus, Karime. Carlão, foram feitas 53 autuações e até remoção de 9 carretas no parqueamento. Bom, o repórter André Meirelles, ele acompanhou a fiscalização e traz agora os detalhes pra gente. Aqui nas proximidades do Porto do Chibatão, onde acontece aqui a Operação Carga Pesada. E quem vai trazer mais informações pra gente dessa operação é o diretor de operações aqui do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Stanley Ventilari. Como é que está sendo essa operação, diretor?
Obrigado pela participação e divulgação também. É importante que a gente consiga divulgar as nossas ações para que a gente consiga reduzir o número de acidentes. O grande objetivo da Operação Carga Pesada é realmente fiscalizar caminhões e carretas nessa área do Distrito Industrial, próximo ao Porto de Chibatão, porque a maioria das carretas que circulam em toda a cidade de Manaus passam por aqui. Para você ter uma ideia, no ano passado circularam aproximadamente 800 mil containers no setor industrial daqui da cidade de Manaus. E aproximadamente esse ano, aproximadamente 1 milhão de containers irão circular nesse setor. Então é por isso que a gente tem fiscalizado com o intuito de reduzir o número de acidentes e também disciplinar esses veículos de forma que consigam trafegar nas condições aceitáveis para que não ocorra nenhum acidente. É uma operação que já aconteceu durante esse ano e vai acontecer também durante os outros meses, outras semanas? Sim, essa fiscalização ela é permanente em todas as zonas da cidade, e em especial aqui nessa zona onde circulam dezenas e centenas de carretas nos horários de pico. Então, a nossa orientação é que realmente os condutores verifiquem a condição de circulação do veículo, se tem pneu desgastado, se não tem, se há condição de circular, a documentação, de forma que a gente reduza esses acidentes. A gente sabe que essa operação é importante porque a gente tem históricos que tem envolvimento de acidentes, né, com veículos de grande porte como esse. É importante então essa operação também para evitar esse tipo de acidente. Geralmente quando se tem um acidente com caminhão e carreta, geralmente ou é com vítima lesionada ou com vítima fatal, e é isso que nós não queremos. É por isso que nós estamos intensificando essa fiscalização em todas as zonas, para que a gente consiga disciplinar e evitar que essas tragédias voltem a acontecer na cidade. Porém, nós estamos fazendo a nossa parte, melhorando a sinalização, intensificando a fiscalização e levando a educação de trânsito, mas o condutor precisa fazer a parte dele. Olha o André Meirelles. Economia. E agora conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em queda de 0,07%, cotado aos R$5,80. O euro fechou em queda de 0,35% aos R$6,32. O Bitcoin fechou em queda de menos 0,23% aos R$480.504. O Bovespa fechou em alta de 0,29% aos 123.866 pontos. E o IBGE lançou os dados agora hoje, indicando que a inflação do mês de fevereiro registrou o maior índice desde 2003. O índice nacional de preços ao consumidor amplo, IPCA, que é considerado a inflação oficial do país, mostra que os preços subiram 1,31% em fevereiro. Entre os vilões estão a alta da energia elétrica residencial, os reajustes nas mensalidades escolares e na alimentação, o café e os ovos de galinha. Olha só, a Receita Federal divulgou hoje as regras para a declaração do Imposto de Renda 2025 referente ao ano calendário 2024. O prazo para acertar as contas com o Leão vai ser mais curto. Começa no próximo dia 17 de março e vai até 30 de maio, Karime. Exato, 3 diazinhos antes, é isso aí. Agora em Manaus, 7 horas em ponto. E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A audiência que discute o reajuste da tarifa de ônibus em Manaus acontece amanhã. Em fevereiro, a juíza Etelvina Lobo Braga suspendeu o aumento de R$ 4,50 para R$ 5,00. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça. O Ministério Público cobrou explicações sobre os critérios usados para justificar esse reajuste e se há, de fato, embasamento técnico para o novo valor. Parlamentares poderão participar por videoconferência, mas a juíza já avisou: manifestações políticas ou pessoais não serão permitidas. A intenção é manter o foco no que realmente importa, garantir que o usuário do transporte público entenda os motivos do aumento e saiba se ele é realmente necessário. A audiência será realizada no Fórum Cível às 10 horas e a expectativa é que haja transparência. O passageiro que já enfrenta um transporte precário merece explicações diretas e honestas sobre o impacto desse reajuste no bolso e também na qualidade do serviço. 18 horas. Hora 7h01, hein, Karime? Obrigada pela companhia. Um beijo, gente. Até amanhã. Boa noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. 18 horas.